Dor pós-operatória em endodontia é um negócio que pode atrapalhar demais a vida não só do paciente que está sentindo aquela dor, buscou um endodontista para ficar sem dor e agora está com dor, como pode também atrapalhar bastante a vida do profissional que executou aquele tratamento na melhor das intenções, acreditando que fosse entregar uma solução para aquele paciente, né? Então, dor pós-operatória é algo que pode dar bastante pano para manga. Então, para te ajudar um pouco com isso, vamos falar a respeito desse tema. Vou começar contando para você aqui uma história de um caso clínico. Vamos lá, o paciente chega no seu consultório sentindo uma dor de moderada a intensa já no dente 26. Essa dor, ela melhora um pouco quando esse paciente toma dipirona, mas ela não cessa. Quando você olha clinicamente, você nota uma cárie palatina, bem na porção já próximo da raiz desse dente, né, na porção coronária, já próximo à superfície, à junção analo-sementária. E além dessa cárie extensa nessa região, radiograficamente, esse paciente ele já apresenta o início de uma lesão periapical em um dos canais, já está visível radiograficamente, e esse paciente responde negativamente ao teste térmico ao frio. Tá? Além disso, esse dente está com bastante sensibilidade já à percussão vertical e esse paciente, por enquanto, não apresenta nenhum indício de sintomatologia de dor ou de incômodo à palpação apical, certo? Maravilha! Ser feliz da vida, fala, já dá para fechar o diagnóstico aqui, né? Eu já tenho um caso aqui, estou diante de um caso de necrose pulpar causada por essa lesão de cárie extensa e essa necrose pulpar ela já tem associada a ela uma periodontite apical sintomática. Muito bem, então significa que eu posso entregar a solução para esse paciente, ele precisa de um tratamento endodôntico. Muito bem, você inicia o tratamento, faz o preparo, faz o acesso, faz o preparo dos canais, tudo sem nenhuma intercorrência. E quando chega a hora, né, de você já estar com aqueles canais limpos, você chega a hora de você pesar se você vai obturar esses canais ou não, passa uma ponta de dúvida ali, vem um lampejo de dúvida na sua cabeça. Poxa, será que esse paciente estava com dor antes do atendimento? Será que se eu fechar esse dente em seção única, porque você olha para o relógio, você vê que tem tempo para você obturar com tranquilidade esses canais, mas você fica com esse receio. Será que se eu obturar agora, esse paciente vai ter muita dor pós? E numa dessa, mesmo com tempo hábil para você finalizar esse caso em uma única sessão, você pega, fala, não, vou colocar uma medicação intracanal e termino esse caso numa próxima sessão. Não quero correr esse risco de dor pós-operatória intensa sentida pelo meu paciente. Muito bem. Então você prepara uma pasta à base de hidróxido de cálcio, prepara direitinho, manipula, insere essa pasta no canal com o auxílio de uma espiral de lentulo para preencher muito bem ali os canais que você acabou de preparar com tanto esmero e sela aquele dente com resina composta. Maravilha, show de bola, você dispensa o paciente e tudo corre bem até que no dia seguinte, logo às 8 horas da manhã, a sua secretária já recebe uma ligação desse paciente dizendo que ele está com uma dor muito forte e que não está passando com a medicação que você havia falado que ele poderia tomar, uma medicação analgésica. E a pergunta que ele faz para a sua secretária é, então, olha, eu estou sentindo essa dor e eu quero saber se está certo, né? Se está certo sentir essa dor, ou seja, porque ele está achando que está errado, se ele está te perguntando se está certo. O fato é que quando você recebe uma ligação, você recebe uma mensagem de um paciente que você acabou de atender e que está com essa dor pós-operatória mais intensa, que fez esse paciente entrar em contato, ainda que ele já tenha até se medicado, às vezes com uma medicação analgésica para controle de dor, mas que não foi suficiente. O fato é que quando você tem essa ocorrência no seu consultório, a tranquilidade do seu dia provavelmente vai por água abaixo. Tá? Você pode estar atendendo ali os casos seguintes, mas você está com aquele paciente ali no fundo da sua cabeça, aquela preocupação, porque afinal de contas você quer o bem-estar do seu paciente, você estava comprometido em entregar uma solução para ele e não foi isso que aconteceu, pelo menos até aquele momento, certo? Isso, com certeza, o impacto disso na sua autoconfiança, quando você tem sequencialmente, né, casos de pacientes que eles sentem dor, seja uma dor no transoperatório, seja uma dor no pós-operatório, como é o caso do nosso papo aqui desses dias, isso tem um impacto extremamente negativo na sua autoconfiança, vai minando a sua autoconfiança e isso, a cada novo atendimento, você começa a se questionar se você é capaz de fazer isso da maneira correta ou se você está fazendo o que é realmente o correto, se você está sendo capaz e competente para entregar aquela solução para o paciente. Isso reflete absurdamente
de uma maneira negativa, especialmente na hora que você vai conversar com esse paciente a respeito de valor de tratamento. Porque nessa hora você quase já não está mais se sentindo merecedor, quase que de valor nenhum aí, em função desse receio que você tem, dessa dor pós-operatória, depois que um paciente passa por um tratamento endodôntico com você, certo? Muito bem, então agora na sequência eu vou passar com vocês aqui durante essa semana, né, através de dicas bastante objetivas, 2 tópicos por dia, serão 10 pontos que você pode, são 10 dicas, 10 tópicos bastante importantes para você rever, né, ou até mesmo tomar um contato pela primeira vez no que diz respeito à dor pós-operatória, tá? A gente vai falar a respeito de 2 por dia, então, se eu fosse você, se essa é uma questão para você, pega um lápis, papel, caneta, anota quais são os 2 pontos que a gente vai falar hoje, que são, com certeza, os primeiros que a gente tem que cuidar se a gente quer, se a gente busca um pós-operatório tranquilo e satisfatório para o paciente, para a gente mesmo. Vamos lá, o primeiro ponto é capriche na comunicação com o seu paciente. Ah, Fernanda, mas eu não sou uma pessoa de falar muito, eu quero logo para os finalmente, eu quero logo realizar aquele atendimento. Fica a seu critério, né, o tipo de atendimento que você vai realizar, a conexão ou não que você cria com o seu paciente. O que eu vou te passar é uma experiência através de um feedback muito positivo que já me rendeu muitos resultados positivos e também já rendeu muitos resultados positivos para os meus alunos, para os meus mentorandos que colocam isso daqui em prática. Tá? Então, capriche na comunicação. Aliás, comunicação é uma coisa para você olhar e tentar melhorar, né, no seu dia a dia e em qualquer circunstância, não só com o paciente, mas até mesmo dentro de casa. A maioria dos conflitos que a gente enfrenta, alguns estresses totalmente dispensáveis no dia a dia, eles acontecem em função de uma falha na comunicação. Bom, mas vamos lá. Dentro do consultório, esse momento da comunicação que eu estou falando é o momento bem inicial, onde você vai conversar a respeito de planejamento com o seu paciente. Então, o que você vai falar antes de colocar a mão na massa é planejamento, certo? Nessa linha do tempo, o que você falou antes de sentar o paciente na cadeira ali, colocar a mão na massa, começar o atendimento, é planejamento. Você começou o atendimento que você não falou antes e deixou para falar no final, ele pode ser visto como uma desculpa, tá? Então, uma mesma informação em 2 momentos diferentes dessa timeline, elas podem ter um caráter totalmente diferente ali, elas podem ser encaradas de maneira muito discrepantes pelo próprio paciente, ok? Então, se você identificou, exemplo, tá? Se você identificou que aquele dente ele tem uma curvatura, que você radiograficamente já vê canais bastante curvos ou bastante atrésicos, e de alguma forma você não avisa isso para o paciente, né? Você acaba fraturando uma lima aí, amenizando, minimizando tudo que você podia durante o atendimento, aí, os riscos de fratura do instrumento, mas você acaba fraturando uma lima em função de alguma anatomia esdrúxula que existia naquele caso que você identificou até radiograficamente antes, mas você não comentou com o paciente. Aí no final, você vai falar, então, eu vi no começo que o seu dente tinha essa curvatura, pronto, a história já começou toda errada. Tá? O paciente vai olhar assim, poxa, mas se essa pessoa realmente viu no começo, por que eu não fui avisado? Né? Por que eu não fui avisado especialmente do risco maior que existia durante esse tratamento? Então, capriche na comunicação, lembre da timeline, a mesma informação, antes de fazer o atendimento a planejamento, depois de fazer o atendimento, ela vai soar como desculpa. Muito bem. Segundo ponto, nesse nosso caminho para um pós-operatório maravilhoso para o seu paciente, ajude o seu paciente a quantificar a dor que ele tem no momento que ele está ali sentado, no momento do diagnóstico, antes de você fazer uma anestesia, antes de você fazer o atendimento. Ah, Fernanda, não dá para quantificar a dor. Dor não é uma experiência 100% objetiva, é uma experiência subjetiva. Tudo bem, mas você pode usar referências para ajudar esse paciente a lembrar como é que estava essa dor dele antes. Por quê? Senão o paciente ele não tem obrigação de saber, ele é o leigo da história, ele tem que ser avisado, orientado. Então, se você não falar nada, e ele está com uma dor excruciante aí, com um abscesso, um quadro agudo, bastante intenso de dor, né, pré-operatória, e pode ser, se você não avisou, pode ser que esse paciente ache que vai terminar, vai passar anestesia no final do procedimento e aquela dor dele vai zerar. Ele não vai sentir incômodo de nada, nem do grampo que você colocou na gengiva dele. Então, no momento em que passar anestesia ele ainda tiver algum incômodo, e caso ele ainda precise de analgésico por 1 ou 2 dias, ele vai achar estranho. Por quê? Porque ele não foi avisado. Poxa, eu fui no dentista
para tirar a dor desse dente, passou anestesia, continua com dor, ele vai achar que é a mesma dor. E, na verdade, são dores diferentes, certo? Então, cabe a você ajudar esse paciente no início, então, do atendimento a quantificar, trazer referências. O paciente está com dor ao toque nesse dente, a percussão vertical. Tá, olha, fulano, eu estou fazendo aqui de 0 a 10, como 10 sendo a pior dor e 0 é zero dor. Qual que seria a nota que você daria para a dor que você está nesse dente? Ah, nossa, é 20, de tanto que está doendo. E aí no pós-operatório, se ele falar, poxa, agora não, agora eu estou com uma dor que é 5, né? De 0 a 10, ah não, agora está 5. Ah, se eu tomar analgésico passa. Então, você precisa ajudar o paciente a ter essas referências, certo? Então, para hoje está ótimo, anota isso daí. Primeira coisa, comunicação com o paciente. Segunda coisa, ajuda o paciente a ter referências para poder quantificar de uma certa forma a dor pré-operatória antes de você pensar em colocar a mão na massa. Então, você tem uma reclamação, recebe uma notícia de que seu paciente está com dor pós, independente de ter sido um caso que você acabou de obturar ou um caso que você acabou de colocar uma medicação intracanal, esse paciente está com dor pós, aquilo ali com certeza vai consumir o seu tempo, vai causar um super desconforto ali, balançar a relação de credibilidade profissional-paciente, vai causar um super desconforto para o seu paciente, às vezes isso pode ser minimizado ou pode ser abordado de uma forma melhor, certo? Essa é a nossa proposta dessa semana, ok? Que você tenha, com certeza, uma endodontia cada dia mais tranquila, com menos estresse, com mais resultados positivos, sem sombra de dúvida, com feedback muito bom dos seus pacientes, ok? Então vamos lá. A ideia lá que a gente trouxe no primeiro vídeo foi de que você chegou ali um 26 para você fazer, com necrose, periodontite apical sintomática, então o paciente já com dor pré-operatória, que mal passava ali, mal segurava com o uso de um analgésico, e você faz o preparo, tudo bem, maravilha, sem intercorrências, e na hora de obturar você para, decide se vai obturar, se não vai obturar, e acaba não obturando com receio desse paciente ter uma dor pós-operatória mais intensa. Acontece que você coloca a medicação intracanal e, para sua surpresa, no dia seguinte ali o paciente está com dor pós-operatória, tá? Mais intensa a ponto dele ligar e a ponto dele falar, olha, não está segurando muito aqui com a medicação que você me passou. Enfim, o fato é que isso então acaba gerando, né? Se você tem pacientes subsequentes que acabam tendo esse tipo de reclamação, isso acaba mexendo com a sua autoconfiança, coloca a gente num ponto que a gente começa a se questionar, né, se o que a gente está fazendo é certo, o que eu poderia fazer de diferente, será que eu nasci mesmo para endodontia, é muita dor de cabeça? E claro, a gente não fica nada satisfeito porque a nossa proposta é, sem sombra de dúvidas, entregar uma solução para o paciente está dando voto de confiança dele, né, naquele momento em que ele está sentado na nossa cadeira. Muito bem, então a questão é, às vezes a preocupação da gente é, olha, será que é o número de sessões aqui? Eu não vou terminar a sessão única, tá vendo? Eu fiz em 2 sessões, devia ter feito em 3, porque é isso que vai ajudar minha dor pós-operatória. E não, eu tô aqui para ajudar você a pensar nos pontos que realmente vão ter um impacto muito maior, né, nessa dor pós-operatória do que o número de sessões, ok? Então vamos lá, os 2 tópicos que a gente vai falar hoje, 2 pontos, 2 dicas super rápidas para você continuar aí nas suas anotações, se você já anotou as 2 primeiras, se não, corre lá no vídeo. Se você já anotou, pega então a 3ª e a 4ª dica, que são as seguintes. Terceira é, avalie qual que é a expectativa de dor pós-operatória do paciente. Isso você faz essa avaliação no pré-operatório. Ah, Fernanda, mas como é que eu sei? O que influencia a expectativa de dor? Aí que está. Então, conheça o que influencia a expectativa de dor pós, que você vai ver que muito mais, tem coisa que influencia muito mais do que simplesmente o número de sessões, certo? Vou te dar uma dica bastante importante do que influencia essa expectativa de dor pós, é a presença de dor prévia. Então, se você tem uma dor prévia intensa, tá? Em 80% dos casos, quando existe essa situação de dor pré bastante intensa, 80% dos casos, existe uma chance muito boa do paciente ter dor pós-operatória também um pouco mais incômoda, tá? Isso é importante por quê? Porque se você tem essa informação, você tem uma conversa diferente com o seu paciente. Fala assim, olha, seu fulano, então, seu caso aqui, você tá com essa dor aqui pré, então, depois que passar a anestesia, ainda existe sim essa expectativa de dor mais incômoda,
nos primeiros 2, 3 dias, e é por isso que eu vou te passar uma medicação, às vezes, um pouco mais, para uma dor um pouco mais severa, e você consegue manejar a situação de uma forma totalmente diferente. Esse paciente ele vai estar seguro a respeito da informação que você falou, que ele tem dor pós, certo? Diferente se você não tem ideia, olha, não tem ideia da expectativa de dor desse paciente aqui, você não avisa nada, passa uma dipirona ali e de repente esse paciente era um paciente que tinha uma dor pré-operatória muito intensa e, como esperado, tem uma dor pós-operatória ainda significativa. E aí esse paciente assusta antes de mais nada. Então é claro que ele vai te ligar, é claro que ele vai ficar preocupado, é claro que ele vai questionar se o que foi feito está certo, ok? Então você conhecendo a expectativa de dor e passando essa informação para o paciente, maravilha. Isso vai ser visto de uma outra forma. Então cuidados que você pode ter. Quando existe, né, para calcular essa expectativa de dor pós, além dessa questão de você ter a dor pré-operatória mais intensa, outros pontos que podem influenciar, claro, às vezes um grau de contaminação maior dentro daqueles condutos, se você tem canais extremamente atrésicos ou calcificados, ou seja, existe uma expectativa, por mais que você minimize, mas existe uma expectativa de um extravasamento maior ali de debris contaminados durante o preparo, existe uma expectativa maior de dor pós, no caso de um retratamento, que você também, condições que levam você a extruir mais material contaminado, podem com certeza levar a um quadro de dor mais severa no pós, ok? E a sua conversa com o paciente daí vai ser totalmente direcionada, certo? Então essa foi a terceira dica, o terceiro ponto super importante. E o quarto ponto é, uma vez que você conhece a expectativa de dor pós-operatória, você já pode começar a trabalhar uma terapêutica pré-operatória, ou seja, conheça um protocolo de analgesia preemptiva que seja eficaz, certo? Isso pode ajudar demais o seu paciente, vai ajudar muito a modular essa dor pós-operatória, amenizar um pouco a chance desse paciente precisar de medicação, né, no pós-operatório para conseguir esse controle de dor. Então, um protocolo bastante conhecido é o uso de dexametasona 4mg, um comprimido pré-operatório, ok? Até agora a gente conversou a respeito de alguns pontos para serem cuidados antes da gente colocar a mão na massa. E hoje a gente já começa a falar a respeito do momento que você senta o paciente na cadeira e que você está ali se preparando para fazer a abordagem, para fazer aquele tratamento. O que você pode cuidar, quais são 2 pontos que você pode, com certeza, que você deve prestar atenção para minimizar a questão da dor pós-operatória. Você não quer aquele paciente mandando mensagem, precisando, né? Se dá o trabalho de mandar mensagem para você, de ligar para você, precisando de orientação extra porque ele não está dando conta daquela dor. Ele buscou o seu atendimento, confiou em você para tirar a dor dele, então é extremamente desconfortável esse tipo de situação, né? Ocorrência até mesmo de um flare-up, uma dor mais intensa mesmo nesse pós. Então, para minimizar, vamos pensar aqui, colocando a mão na massa. Então, o primeiro ponto que eu falo aqui para você de hoje é o seguinte: antes de você pensar em isolar ou até mesmo de abrir esse dente, você remova qualquer fator ali que esteja, né, contaminando aquela superfície coronária externa, tá? Então, se você é um dente que tem a presença de cálculo, se é um dente que tem a presença de cárie, se tem restauração infiltrada, seja lá o que for, antes de você pensar em acessar a câmara pulpar, né, antes de pensar em isolar esse dente, você remova todos esses contaminantes, certo? Então, removeu o cálculo, removeu se tá um dente que está com muita placa, o paciente está com muita placa acumulada, às vezes esse paciente ele estava com sensibilidade, era uma pulpite, não conseguia escovar esses dentes direito, então você tem muita placa ali, você não vai começar o seu acesso, você não vai expor a câmara pulpar desse dente nessas condições, por favor, certo? Então remove cálculo, placa, tecido cariado e restauração deficiente, certo? De preferência remove toda a restauração aí, tá? Depois esse dente vai ser reabilitado de uma maneira muito mais adequada e removendo toda a restauração você realmente garante que não exista ali nenhuma contaminação, nenhuma bactérias ali por baixo daquela restauração anterior que possam contaminar, né, o seu preparo e sim causar, não causar totalmente, mas ser um fator extremamente determinante ali na dor pós-operatória, no grau de desconforto que esse paciente vai ter depois, certo? Maravilha, então esse é um cuidado antes de abrir, antes de isolar. E agora eu te falo que a segunda dica de hoje é um cuidado já que você isola esse dente. Isolou esse dente, antes de você começar a botar uma lima dentro do canal, xeretar logo que você quer fazer exploração para saber se vai ser um caso difícil ou não,
Antes de pensar nisso, colocou o isolamento, o lençol de borracha em posição, tá tudo certinho, vedou qualquer passagem de saliva, tá tudo certo. É hora de você fazer a descontaminação tanto do lençol de borracha quanto da superfície coronária externa desse dente e também da câmara pulpar. Como é que você faz isso em 1, 2 minutos de maneira extremamente rápida com a sua própria substância química auxiliar? Se você usa hipoclorito, use hipoclorito. Se você usa clorexidina, usa clorexidina. Passa no lençol de borracha, você pode passar com uma gaze ou com rolete de algodão essa substância para fazer toda a desinfecção, porque no momento que você posiciona esse lençol, existe um pouco de contaminação por saliva, não tem como. E da mesma forma, você passa ali com algodão ou com uma gaze a substância química auxiliar por fora, né, da coroa desse dente, e também deixa essa substância química auxiliar por 1 minuto, tá? Pelo menos ali 1 minuto, depende da substância que você usa, isso varia um pouco, mas vamos pensar aí num hipoclorito 2,5 ou 5,25 ou numa clorexidina 2%. Você deixa essa substância 1 minuto ali dentro da câmara pulpar, depois irriga bem para remover toda essa substância ali que fez uma descontaminação inicial, e aí sim você pode preencher novamente a sua câmara pulpar com substância química auxiliar, e aí sim você pode finalmente acessar os canais. Certo? É muito importante, porque essa contaminação externa que pode existir, tanto de cálculo, de cárie, dessa infiltração de saliva que existe no momento que você acabou de posicionar o isolamento, né? Esse dente ainda está com saliva dentro da câmara pulpar. E se você não cuidar para fazer essa desinfecção, você pode levar, às vezes, micro-organismos que não são nem patógenos habituais ali de endodontia, né, de dentro do canal, mas que uma vez que você leva esses micro-organismos ali para a região periapical durante o seu preparo, você pode aumentar a chance desse paciente ter um flare-up. E a gente sabe o quanto que a gente não quer isso daí. A dor pós-operatória em endodontia é um negócio que pode causar bastante dor de cabeça, tanto para o paciente, claro, que é o principal envolvido, que está sentindo aquela dor, mas pode causar muita dor de cabeça também para você, profissional, né, que fez aquele tratamento, recém fez ou aquele tratamento, aquela sessão de tratamento, né, com o intuito de ajudar o seu paciente, entregar uma solução para o seu paciente que te buscou, né, e naquele momento de dor, possivelmente, né, ele te buscou, confiou a solução da dor dele nas suas mãos e depois da anestesia, para surpresa dele, eventualmente, ele sentiu dor, uma dor mais incômoda. Então, ele entra em contato com você, ele entra em contato com a sua secretária, ele começa a questionar se foi feito realmente alguma coisa certa, se tem alguma coisa que foi feito de errado. Mas a questão é, a dor pós-operatória, se você costuma ter isso com bastante frequência, seus pacientes costumam entrar em contato ou, né, e relatar essas experiências bastante desagradáveis no pós, isso acaba gerando uma série de resultados negativos, né, na sequência. Então, esse paciente ele já questiona um pouco, né, aquela credibilidade que ele te deu um voto de credibilidade no primeiro momento que ele te buscou, e aí ele fala assim, poxa, será? Será que está certo? Será que era para eu sentir dor? Eu busquei o atendimento aqui com esse colega, essa colega, exatamente para resolver a minha dor, e agora estou com dor, né? E aí, em função disso, você também começa, né, quando você tem pacientes subsequentes que tem essa questão da dor pós-operatória, se dor pós-operatória é uma questão para você, você começa, depois de um ponto, se questionar sua competência, será que o que eu estou fazendo aqui está certo? Será que eu realmente nasci para endo? Será que, enfim, tem alguma coisa aqui que eu não sei fazer, que meus colegas não têm esse tipo de preocupação, eu tenho? E isso começa a minar a sua autoconfiança, tá? E a sua autoconfiança sofrendo esse abalo, né, dentro do consultório, você questionando, você começando a ter esse tipo de questionamento negativo a seu respeito, isso vai gerar outro tipo de reação em cadeia também, outros resultados aí subsequentes negativos, tá? Como que vai estar você nessa situação, que você tem os seus pacientes aí que depois de atendimento costumam ter dor, uma certa, como que você vai estar no momento de conversar, por exemplo, a respeito de valor do seu tratamento com o paciente, tá? E isso é um assunto que a gente não pode tirar da mesa, não pode não olhar, fingir que não está vendo.
ok? A gente somos profissionais de saúde, a nossa profissão, o nosso trabalho é executar esse tratamento no paciente e, claro, que a gente tem que receber por isso. Né? E, lógico, a gente tem que, aí dentro do que a gente considera justo, sustentável, próspero para o nosso consultório, a gente tem que ter ali a nossa referência de valores, certo? Só que como que você vai conseguir colocar ali no papel e conversar com o seu paciente logo na sequência a respeito de uma tabela de valores, que é aquela tabela que é a tabela sustentável para você trabalhar e ter prosperidade no seu consultório, se nem você está se vendo como um profissional merecedor daquele valor naquele momento, tá? Então, a gente consegue passar para o paciente, a gente consegue entregar, passar valor, né, o valor financeiro de tratamento para o paciente, especialmente se a gente se sentiu entregando aquele respectivo valor para o paciente, certo? Senão isso gera uma incongruência, tá? E aí a gente trava, tá? Então, você vê que é uma coisa ali que começa como uma questão simples, uma questão de dor pós-operatória, no início dessa semana, né? Essa semana onde eu propus aqui trazer 10 dicas, 10 pontos para serem discutidos durante uma semana toda, a respeito de como lidar melhor com essa dor pós-operatória do paciente. A história que eu comecei tudo isso daqui foi o quê? Chega um paciente com dente 26, né, referindo já a dor nesse dente, que teve dor nos últimos dias, e ao fazer um exame clínico, fazer um diagnóstico, uma radiografia, você nota que esse dente 26 ele tem uma cárie extensa por palatina, você já fala nesse daqui, com certeza vai dar endo, radiografa, você vê que já tem até uma lesão periapical associada a esse dente, você faz todas as etapas, teste de vitalidade negativo, muito bem, se trata de uma necrose pulpar e de uma periodontite apical sintomática associada, porque esse paciente aí ele também tem dor à percussão, tá? E essa dor desse paciente aí, do nosso suposto, da nossa história clínica, essa dor à percussão, aliás, essa dor que o paciente, ouçam a queixa principal do paciente, né, ele relata uma dor ali moderada, já que está ainda se mantendo sob controle com medicação, mas já está passando para uma dor severa. Tá? Qual que é a sua proposta? Olha, maravilha, vamos fazer o tratamento endodôntico. Você precisa do tratamento endodôntico aqui nesse seu dente 26. E você, profissional hábil, já treinado na endodontia, fala maravilha, segue a abertura, segue o preparo desses canais, nenhuma intercorrência, e chega ali no momento que você está com tempo hábil para terminar aquele atendimento e você se questiona: será que eu termino esse tratamento com incisão única? Será que eu coloco uma medicação intracanal e levo para uma segunda sessão porque eu estou com medo do meu paciente sentir dor? Tá? Esse é um relato muito comum. Eu mesma já estive nesse lugar, né? E nessa hora eu vou falar para vocês, já teve caso que eu decidi, né, em outro momento da minha carreira, que eu já decidi colocar uma medicação intracanal ou obturar, e nas duas situações eu tive dor pós-operatória do meu paciente. Tá? Por quê? Porque existem outras variáveis muito mais número de sessões. Tá? Só que se eu não sei lidar, se eu estou inseguro, se minha autoconfiança está abalada, nessa hora eu vou falar: ai meu Deus do céu, vai ser o número de sessões, vai ser se eu colocar uma medicação, se eu obturar esse canal, que esse paciente vai ou não ter dor pós-operatória. E numa dessa, por exemplo, eu perco, né? Eu tinha tempo hábil, estava tudo certo, o paciente ficaria feliz da vida se eu terminasse numa única sessão, eu ficaria feliz da vida se eu terminasse numa única sessão. Nesse caso, eu acabei não terminando. Ó, coloquei uma medicação intracanal. Adiantou? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou descobrir no dia seguinte, em função de quê? De ter colocado a medicação ou ter obturado? Não, em função dos outros fatores que são muito mais importantes e que a gente vem discutindo aí durante essa semana, certo? Então, a questão de dor pós-operatória, né, para um atendimento, para um profissional que faz endodontia, ela não simplesmente significa aquele momento do paciente estar com dor e ligar para você ou não ligar, mas todo esse desenrolar que essa história pode causar, certo? E aí, nessa saga, existem algumas variáveis, né, que são simples, que às vezes passam desapercebidas, né? A gente já discutiu 6 delas aqui em vídeos anteriores, você busca aqui, eu vou tentar deixar depois no último vídeo aqui da série, que é amanhã, deixar listado aqui esses vídeos todos, mas busca aqui
no canal os vídeos anteriores para ver desde o início quais são os pontos aí que a gente tem que realmente prestar atenção nesse tipo de atendimento, um tratamento endodôntico, seja ele um atendimento de urgência, seja ele um atendimento eletivo, tá? E o que vai influenciar muito mais no conforto pós-operatório do meu paciente, ou seja, na experiência que meu paciente vai levar desse tratamento, tá? Porque na endodontia a gente não tem referências tão claras, tão óbvias como um procedimento estético de dentística, certo? Onde o paciente vê, fica feliz da vida de olhar um sorriso novo, né? A gente não tem essa referência, então a gente tem que lançar mão, né? De pensar assim, poxa, o que meu paciente vai lembrar? Porque eu quero, é lógico que antes de mais nada, eu quero o bem-estar genuíno do meu paciente, genuinamente eu quero o bem-estar do meu paciente, eu quero que esse paciente aqui ele tenha a saúde dele restabelecida, eu quero que ele tenha o alívio da dor, enfim. E eu quero também, eu tenho que querer, eu quero uma vida próspera ali dentro do consultório, eu quero que esse paciente seja um paciente fidelizado, tá? Eu quero que se amanhã ou depois esse paciente precisar, ele precisar de outra endo, ou se ele precisar de endo para algum conhecido, algum familiar dele, que ele lembre de mim e que ele me indique. Tá? E o paciente só vai fazer isso que se ele teve realmente uma experiência extraordinária com você. Hoje a gente tem muitos profissionais no mercado, muitos ótimos profissionais no mercado. Então, como que o paciente vai lembrar de você? Né? Não é porque você usou o sistema XYZ ali na instrumentação do canal dele, não é porque a sua cadeira é uma edição especial de alguma marca muito top, não, ele vai lembrar da experiência que ele teve, tanto no transoperatório quanto no pós-operatório, tá? Então, nesse sentido, hoje a gente vai conversar a respeito de mais duas variáveis, dois pontos, duas dicas bastante tranquilas para você prestar atenção durante o preparo, tá? A gente já está com a mão na massa agora, já tá os prévios, até chegar nesse ponto, agora a gente está com a mão na massa e tô ali com o canal, o que eu tenho que cuidar durante o preparo dos canais e que pode realmente levar esse paciente, acabar com essa questão de dor pós-operatória no meu consultório. Tá? Eu começar a ter pacientes ali que no pós-operatório, como os meus fazem, falam assim, nossa, você falou que eu iria ter dor e eu mal tive, senti que foi mexido no dente, até tomei uma dipirona, ou nem tomei nada, eu tomei uma dipirona ali, um comprimido só, e depois não precisei tomar mais nada, né? E agora eu tô ótima, nossa, foi maravilhoso, eu tava achando que o canal seria tão terrível e foi maravilhoso. Eu vou te indicar para todo mundo, é isso que a gente quer ouvir. Aí você fala nessa hora, indique mesmo. A sua indicação é muito importante, não é? Muito bem. Então, pode ser que até que você já saiba, mas vale lembrar, porque pode ser que você saiba a respeito desses procedimentos, mas que você não tenha visto até hoje a importância deles dessa forma. E são dois procedimentos bastante simples. Um diz respeito com relação ao preparo, mas a parte com instrumentos, a parte mecânica. Eu sei que a hora que a gente coloca a Lima no canal, a gente fica tentado a querer ver, poxa, será que esse canal está patente? Será que está descendo? Será que eu vou conseguir descer? Por mais que seja grande a curiosidade, a empolgação, né, para a gente pegar e fazer essa exploração até o final desse canal, lembre do seguinte: não coloque de cara nenhum instrumento, pode ser um instrumento menos calibroso possível, não insira esse instrumento de uma vez só até o terço apical, tá? Um dos principais princípios de preparo, para mim, pouco importa se você usa lima rotatória, reciprocante, misto, se você faz uso ou não do ultrassom para complementar alguma coisa, se você usa limas 100% manuais, para mim vai valer muito mais, né, para eu conversar a respeito de dor pós-operatória com você, vai valer muito mais se você segue um princípio simples de preparo, que é o preparo no sentido coroa, ápice, segmentado. Isso significa o quê? Que primeiro a gente faz um preparo do terço cervical, para só depois atuar em terço médio, para só depois atuar em terço apical. Então, isso vale para qual instrumento? Qualquer instrumento, desde a sua primeira lima, tá? Então, não é porque você está colocando, às vezes, uma lima 10 ali dentro do canal, uma lima 15, que você vai pegar e vai colocar ela até o fim, faz esse esvaziamento progressivo. Você pode, até num primeiro momento, trabalhar ali em terço cervical e médio, a gente pode chamar isso de corpo do canal. Tá? Então, providencia primeiro o esvaziamento daquele corpo do canal,
ok? Vou dar uma sugestão aqui, protocolo que eu uso, ok? Que para esse momento, a primeira lima que eu uso, fiz uma exploração com lima manual, certo? Uma lima 10 ali, maravilha, a lima 10 está descendo tranquilo ali 2/3 do canal, no corpo do canal. Aí eu pego uma 1503 ou uma 1505, uma lima de glide path, certo? Eu uso um exemplo de instrumento que eu gosto bastante são as limas Logic da Easy. E nessa hora eu faço então o uso desse instrumento no corpo do canal, ali restrito, terço cervical e médio. Lógico, sempre quando eu estou atuando com a lima dentro do canal, eu estou com a minha substância química auxiliar dentro desse canal. Eu, no caso, uso clorexidina 2% gel, mas se você usa hipoclorito em diferentes concentrações, aí é a sua solução de escolha, ok? E depois disso, eu faço uma complementação faço uma finalização, um preparo mesmo, que até esse momento eu fiz um glide path, só criei um caminho, né, seguro para eu descer aí, sim, com um instrumento em que eu vou fazer o preparo, realmente, uma descontaminação, esvaziamento maior desse corpo do canal, desse terço cervical e médio. Sugestão, uma lima 2508 da ProDesign S, da Easy também, certo? Maravilha, se eu fiz isso daí, se eu já descontaminei terço cervical e médio, aí sim eu posso pegar e avançar com a minha lima. Primeiro a minha lima manual, né, até terço apical, inclusive realizar a manobra de patência e finalizar o meu preparo apical. No caso, eu faço inclusive uma modelagem foraminal, então eu trabalho, meu comprimento de trabalho é um pouco além do forame, certo? Então, maravilha. E você seguindo rigorosamente esse princípio de preparo, ok? Preparo sentido coroa-ápice, segmentado, primeiro terço cervical e médio, e depois só que você vai atuar em terço apical. Dessa forma, você está extruindo, minimizando, né, a extrusão de debris de uma maneira fabulosa. E isso daí sim vai ter um impacto muito maior no seu, na dor pós-operatória do seu paciente do que se você vai ou não obturar esse caso em uma única sessão, certo? Então, essa foi a 7ª dica, certo? A 7ª variável aí nessa nossa semana a respeito de como lidar com a dor pós-operatória do paciente, é uma forma fantástica de minimizar. Se você tem essa questão da dor pós-operatória no seu consultório, aplica isso, aplica, aliás, todas essas dicas, mas aplica essa especialmente do preparo. Depois conta para mim, deixa um feedback aqui para a gente, certo? Para contar como é que foi, que experiências que agora seus pacientes têm. E junto, né, ainda nessa questão de preparo, mas agora voltando a olhar para a parte da irrigação, no protocolo de irrigação, a 8ª dica, nossa 8ª variável é o seguinte: tem um protocolo de irrigação que permita com que você lave bem os canais, tá? Na irrigação, vamos lembrar, gente, a gente tem dois pontos bastante distintos, certo? Do nosso protocolo de irrigação. Um deles é o quê? É o momento em que você precisa de uma substância química auxiliar, tá? Você está com clorexidina gel, você está com hipoclorito, você está, seja lá com o que for, é o momento que você está trabalhando com um instrumento dentro do canal. Então, você precisa de uma substância química auxiliar para otimizar o uso daquele instrumento e para te ajudar também quimicamente, né, com a questão antimicrobiana. Por outro lado, você precisa de um momento muito distinto desse durante o protocolo de irrigação, que é o quê? É a lavagem do canal entre as trocas de lima. Essa lavagem do canal, ela tem um caráter de uma limpeza muito mais mecânica, então é interessante que você faça uso de uma solução que te permita fazer essa lavagem com um grande volume de substância. Um grande volume aqui, vamos estabelecer aqui 5 ml a cada troca de instrumento. Tá? Então, se você, a cada troca de instrumento, faz essa lavagem, é uma lavagem assim, com uma pressão, não é uma pressão travando a agulha dentro do canal, jamais trave a agulha de nada dentro do canal, mas mantendo essa agulha sem travar, mas fazendo, sim, uma determinada pressão para esse líquido realmente ter ali o seu fluxo, refluxo junto com a cânula de sucção, de forma a fazer uma remoção mecânica de tudo que foi produzido ali com o seu trabalho de limas, certo? Esse ponto, essa questão de lavar o canal entre as trocas de lima, também tem um impacto gigantesco lá no final. Um impacto absurdo na boa experiência do paciente, um impacto muito positivo, tá?
Aí eu coloco para você o seguinte questionamento: essa substância, essa solução irrigadora, na verdade, não é uma substância, é solução irrigadora, tá? Para esse momento da lavagem, é interessante que ela seja usada sob uma certa pressão e no volume abundante. A minha solução de escolha é soro fisiológico, tá? Por quê? Porque nesse processo, nesse procedimento, e se eu estou aplicando ali essa solução nessa forma que eu falei para vocês, está extravasando, que solução que é a minha? Soro. Uso como substância química auxiliar hipoclorito, eu quero usar a solução irrigadora hipoclorito. Tá ok. Se você se sentir seguro o suficiente para fazer essa lavagem de maneira abundante com hipoclorito e não causar um extravasamento ali meio deletério para o seu paciente, aí o clínico responsável ali é você e você que vai bater o martelo, somente você pode bater o martelo a respeito, tá? Mas fica uma sugestão aqui de que você use essa solução irrigadora ali, uma solução mais inerte, porque o objetivo dela nesse momento não é atividade antimicrobiana, não é remoção de nada, é remoção mecânica, tá? E aí o soro, você consegue fazer isso de uma maneira bastante segura, ok? Então, esses dois pontos, assim, são dois pontos extremamente cruciais. Sétimo e oitavo ponto. Sétimo ponto, preparo, sentido coroápice, respeite isso desde o seu primeiro instrumento até o último instrumento que você vai usar, certo? E a parte da irrigação, esse protocolo de irrigação, oitava dica, você tenha esses dois momentos bastante distintos, certo? E lembre que você tem que lavar o canal a cada troca de instrumento, tá? Esses cuidados aí que são aparentemente bobagem, né? Você pode pensar assim, não, isso daí, será que tem esse impacto todo? Tem sim. E mais um detalhe para te ajudar aí com essa parte do protocolo de irrigação, para você exercê-lo da maneira adequada. Arrisca, tá? Arrisca fazer o uso do soro para esse intervalo aí entre trocas de instrumento, independente da substância química que você usa, se você é clorexidina, se você é hipoclorito, independente, mantenha a substância química auxiliar como substância química auxiliar e use o soro, testa o soro, ok? E para você testar o soro, lembra do seguinte, você vai usar um grande volume de soro. Então, se você não tem, providencia uma cuba, tá? Para você colocar um volume de soro ali suficiente e abundante para você usar aquela cuba toda ali durante aquele atendimento, certo? Então, dessa forma, se você tiver esses cuidados, a tendência é que o seu paciente ele tenha uma experiência extremamente positiva no pós-operatório, tá? E com certeza isso no dia a dia, você tendo feedbacks positivos desse pós-operatório, o paciente falando, poxa, me surpreendeu, eu achei que eu fosse sofrer no pós, eu já fiz canal antes, tive que tomar muita medicação, e foi incrível, e desde o atendimento todo, desde a anestesia, eu não senti nada, eu me senti totalmente seguro com o seu atendimento, doutora Fernanda. Esse tipo de feedback a gente precisa na hora que a gente vai trabalhar nossa autoconfiança. É claro, a gente tem uma parte que a gente trabalha de dentro, mas esse feedback externo ajuda a gente na construção dessa autoconfiança e dessa forma também a gente está trabalhando a nossa credibilidade dentro do consultório, ok? Pode ser que você não houvesse pensado nisso antes, mas a gente trabalhar a credibilidade ali no paciente a paciente, isso pode gerar, né, isso acaba gerando, né, a melhor propaganda que existe, que é aquela propaganda totalmente orgânica, aquela propaganda do boca a boca, né, onde você tem pacientes novos, a chegada de novos pacientes vindo até você e outra, já dispostos a pagar pelo tratamento com você, né? Porque ele já ouviu até do colega, olha, fui lá, é isso, tem o valor desse tratamento, assim, mas vale cada centavo. Então você já vem ali com um endosso bastante importante. É um tipo de propaganda que a gente não pode abrir mão de forma alguma. E é uma propaganda genuína, né? Você genuinamente deu o seu melhor, entregou a melhor solução para o seu paciente, genuinamente ele está te referenciando de volta, certo? Então, dessa forma, você tende a fazer uma endodontia também muito mais próspera. E essa prosperidade, ela gera benefício para você, logicamente, e para o seu paciente, porque você pode ajudar cada vez melhor o seu paciente se você, primeiro, tem a prosperidade ali dentro do seu consultório. Tá? Se você é um dentista que às vezes acorda e fala, poxa, que droga, eu queria poder investir nisso, queria poder investir naquilo, você queria poder. Por quê? Porque você quer ajudar o seu paciente, mas no fim das contas você não consegue. Opa, pera lá, deixa eu ver, se eu não tenho essa vida continuamente aqui, né, numa progressão,
próspera aqui dentro do meu consultório, o que eu preciso rever? Tá? Será que eu estou conseguindo realizar tratamento endodôntico em sessão única na maioria dos meus casos? Será que eu estou com uma tabela de valores adequada ou será que eu estou pagando para trabalhar? Não é? Então, são todos questionamentos, porque isso também vai influenciar demais na experiência que você vai poder oferecer para o seu paciente, para a qualidade do tratamento que você vai poder oferecer para o seu paciente, certo? Então, essas foram as nossas dicas de hoje. A gente continua ainda amanhã. Essa questão de como lidar com a dor pós-operatória é extremamente importante. Pode ser um detalhe que está impedindo você, está segurando você, né, de ter mais prosperidade, aí finalizando mais casos em sessão única, tá? Porque quando você se sente seguro, confiante, sabe o que você está fazendo, sabe que casos que você está terminando sessão única, que está tudo bem, né? Você tende a gerar aí uma lucratividade melhor para o seu consultório, né? A sessão única ela tem o benefício não só do tempo ali de facilitar a vida do paciente, que numa única sessão ele tem a vida dele resolvida, e hoje boa parte dos pacientes, uma grande parte, na verdade, a maioria já sabe, né, da possibilidade de se fazer endodontia em sessão única e busca por isso dentro do seu consultório. E com certeza isso pode ser talvez um dos pilares, um dos principais pilares para se ter uma endodontia ali realmente rentável no dia a dia, certo? Maravilha, muito obrigada para quem acompanhou aqui, quem teve a oportunidade de acompanhar aqui ao vivo, aos que estão assistindo depois também, muito obrigado aqui pelo acompanhamento. Se você diz alguma coisa a seu respeito de que você com certeza quer melhorar a sua vida na endodontia, né? Eu já pude ajudar muitos colegas a criar prosperidade dentro do consultório de diferentes maneiras, ajudar muitos colegas que tinham esse desejo de implementar a sessão única no consultório, né? E já tinham feito diferentes cursos, diferentes treinamentos e ainda não tinham conseguido implementar isso na prática. Eu já pude ajudar bastante esse tipo de colega. Então, se você deseja fazer uma endodontia próspera no seu consultório, finalizar a maioria dos seus casos em sessão única, receber um valor justo, adequado pelo seu tratamento, eu convido você a aplicar para o nosso Endolovers Mentoring. Eu vou deixar até o link aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou deixar o link para vocês. Cliquem aqui e submetam a sua aplicação. Tá? Por que é submeter uma aplicação e não simplesmente fazer uma inscrição? É porque aqui, dentro do Endolovers Mentoring, a gente tem um trabalho árduo a ser feito, tá? Não existe milagre, a gente não oferece nenhuma solução milagrosa, mas a gente oferece com certeza a nossa melhor solução possível, a maior dedicação possível, junto desse grupo selecionado de profissionais que estão decididos, que estão assumindo a responsabilidade, né, pela vida que eles têm hoje e por também querer uma vida melhor para eles. A partir do momento em que você olha para sua vida, tudo que existe de positivo que você ama e tudo que você não ama tanto assim, aquela parte que você não gosta, que você fala, poxa, estou frustrado com isso daqui, seja a qualidade do seu tratamento, seja o seu faturamento no consultório, você sabe que você está onde você está hoje por sua responsabilidade, certo? Então, nem sempre é fácil para a gente assumir isso, né, que a responsabilidade é totalmente nossa, pela vida que a gente tem, tudo de bom e de ruim. Então, se tem alguma coisa ali que está desconfortável, mas eu assumo que ela existe por minha responsabilidade, isso é maravilhoso, isso é ótimo, porque me dá um poder de ação gigantesco. Então, eu vou ser também aquela pessoa que vai assumir a responsabilidade de me tirar dali, certo? E nesse caminho, lógico, a gente pode seguir esse caminho totalmente sozinho, tem problema, mas esse caminho seguido sozinho, ele pode levar a um desperdício, às vezes, de tempo. O tempo é uma coisa tão preciosa para a gente, né? A gente pode ter o maior dinheiro do mundo e a gente não pode comprar tempo. E, às vezes, esse caminho traçado, seguido sozinho, mesmo buscando informação aqui e ali, perdendo muito tempo, jogando muito tempo, às vezes, no lixo, né? Dando cabeçada até conseguir fazer alguma coisa dar certo. Pode ser bastante dispendioso, tanto de tempo quanto também financeiramente. Então, se você quer contar com uma ajuda realmente confiável de alguém que vai poder te dar aí mais ou menos os atalhos, né, de como implementar tudo isso que você não conseguiu implementar até
hoje no seu vai ser uma satisfação muito grande ter você no nosso grupo de mentoria, certo? Então, para você saber como fazer a sua aplicação, como submeter a sua aplicação, clica no link que eu deixei aqui no chat e quem sabe a gente se encontra muito em breve. Grande abraço, um grande beijo, uma boa noite para vocês e amanhã a gente está de volta.